Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo com leitura e comentário de uma mensagem psicografada. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam de maneira espontânea durante os nossos trabalhos, e trata-se de espíritos ainda muito ligados à psicosfera terrena. Antes de começar a leitura, eu vou te pedir que já deixe o seu like e ajude o nosso canal. Essa mensagem foi psicografada no dia 29 de setembro de 2022 e ela começa assim. Nasci menina. Quando me tornei adulta, sentia não me identificar com nenhuma das mulheres da família com as quais eu convivia. Gostava de estar nos pastos e estábulos, cuidando dos animais. Desde sempre, soube que não era dotada de muita inteligência. Demorei a andar e a falar. Depois de muitos anos de esforço, apenas conseguia ler, escrever e lidar com os números de maneira muito rudimentar, diferente de minhas irmãs, reconhecidas na sociedade por serem cultas e prendadas. Aprendi com os peões da fazenda a realizar as tarefas mais duras. Fazia parto de bezerros e potros e saía para caçar algum predador, até mesmo onças, que eventualmente rondavam a fazenda. Minha mãe não aprovava, mas meu pai, com suas 6 filhas mulheres, gostava da minha companhia e percebia o meu talento nato, uma espécie de dom para cuidar dos bichos. Eu compreendia a natureza animal. Era como se eu ouvisse a alma de cada ser, e eles se sentiam seguros comigo, confiavam em meus cuidados. Foram muitas as patas quebradas totalmente recuperadas, e feridas de animais venenosos tratadas. Aliviava suas dores e eles me retribuíam com especial afeto. Quando eu estava com 23 anos, apareceu um pretendente. Com exceção de Carolina, 8 anos mais nova que eu, todas as outras irmãs já estavam devidamente casadas. Minha mãe ficou animada, mas meu pai, embora nada dissesse, não gostou muito da ideia. No dia combinado para o encontro com a família do noivo, que viajara quase 6 léguas pelas estradas cobertas de poeira da estação seca, acordei me sentindo atipicamente eufórica. Fui até o curral das ovelhas e, usando a tesoura de tosar os ovinos, cortei meus cabelos como os de um homem. Minha mãe desmaiou ao me ver. Quando os visitantes chegaram, não saiu do quarto alegando indisposição. Meu pai os recebeu, demonstrando um certo constrangimento, mas no fundo ele se divertiu um pouco com a situação desconcertante. Eu estava cuidando das vacas quando fui chamada para receber os convidados. Sem nenhum recalque, me apresentei como costumava me vestir durante o dia, com calças masculinas, sob uma manta folgada e botas. O pretendente e a família mal disfarçaram a surpresa e foram embora sentindo-se profundamente ofendidos. Gostei da liberdade e praticidade dos cabelos curtos e não mais os deixei crescer. Depois daquele dia fatídico, o assunto foi enterrado e ninguém falou mais em casamento na minha presença. O tempo passou rapidamente e eu segui com a minha vida, preenchida com os afazeres intermináveis da fazenda. Dormia praticamente com o sol e acordava até antes dele. O corpo, sempre cansado, me garantia noites de sono repousante. Não me preocupava o mundo lá fora, apenas as ocupações práticas do dia a dia. Gostava de estar em meio à natureza, cavalgar pelos arredores, caminhar na mata fechada, ouvir os sons da natureza
e me banhar na chuva ou no rio. Meu pai morreu quando eu tinha 35 anos, vítima de um AVC que paralisou o movimento dos órgãos. Minha irmã caçula, Carolina, viúva e com 3 filhas meninas, veio morar comigo e minha mãe, e assim me tornei a força masculina da família, cuidando para que minhas meninas tivessem conforto e segurança. As pessoas da fazenda e os moradores da redondeza se acostumaram com o meu jeito e apenas me aceitavam, como se não houvesse nada de errado comigo, e não havia mesmo. As sobrinhas cresceram, se casaram e se foram. Minha mãe também se foi. Ficamos eu e Carolina. Não tínhamos muito assunto, mas nos entendíamos com nossos silêncios e fomos boas companheiras até que a doença maldita corroeu seus ossos e a levou para junto dos nossos pais. As meninas vieram se despedir. Não puderam ficar muito tempo e logo se foram. Então, eu cuidei de minha irmã até seu último respiro. Nunca fui de muita reza, mas vendo o seu sofrimento, experimentando dores terríveis, nos últimos dias antes de sua partida, eu rezava à Virgem Maria para que a levasse logo. Carolina morreu depois de longos 2 anos de convalescença. Nos últimos meses, tinha o peso de uma criança pequena e eu a carregava nos braços com facilidade. Dormíamos juntas na mesma cama, a cama que era dos meus pais, e eu passei muitas noites em claro, aplicando compressas em seu corpo frágil para aliviar a dor. Depois que minha irmãzinha partiu, fui tomada pelo cansaço extremo. Minha missão de cuidar de minha família já havia sido cumprida. Era hora de descansar. Desencarnei em uma noite tranquila e escura em pleno inverno. Senti uma dor no peito e vi quando 2 figuras se aproximaram sorrindo e iluminadas. Levei a mão instintivamente ao coração, me desprendendo daquele corpo que sempre soube que era meu, mas não era eu. Levantei-me e segui em direção à luz, não muito distante. E essa é a minha história, de crescimento, aprendizado e resignação, em uma prova de uma encarnação sem muitas escolhas. E hoje a relembro e conto com um sentimento de dever cumprido e aprendizado, experimentando a paz de quem termina suas tarefas com louvor. Sou grata pela minha família, principalmente pelo meu pai Francisco, que me acolheu e me respeitou, me dando afeto e aceitação. Hoje sei o quanto tiveram que superar, escondendo seus medos e conflitos para que eu pudesse ser quem eu era. Meu pai lutou contra minhas irmãs, que queriam que ele me obrigasse a me internar em um convento, e para me proteger da maldade do resto da família, dos funcionários da fazenda e dos arredores. Francisco cuidou, me preservando de qualquer violência ou desrespeito, me ensinando a ter respeito por mim mesma. Me preparo para a próxima encarnação. Retornarei novamente como mulher, mas dessa vez terei a possibilidade de uma vida típica e lúcida, de uma alma feminina experimentando o matrimônio e a maternidade. Obrigada pela oportunidade. Pelo espírito, Carmen Lúcia. Esta é a história de um espírito que, encarnado neste mundo de provas e expiações, não se encaixou nos padrões de inteligência e de comportamentos ditados à época e à região onde vivia. Um espírito encarnado em um corpo físico feminino, em uma família tradicional e majoritariamente formada por mulheres, e que não viveu como era esperado, como sua mãe e suas irmãs, e provavelmente suas avós, suas tias, suas primas e sobrinhas. E ainda assim, teve uma vida digna de trabalho e dedicação.
O fato dela não atender às expectativas alheias não foi determinante. Ela cumpriu sua missão junto àquela família, se dedicando a cuidar. Carmen Lúcia não entrou para a história como uma missionária reconhecida, como tantos outros que já encarnaram e continuam reencarnando neste planeta, graças a Deus. Mas cumpriu sua missão anonimamente, também como tantos outros espíritos. E para aquela família, especialmente para a irmã viúva e doente, foi de extrema importância. Nosso mundo está se transformando, evoluindo, e nós, espíritos, também estamos evoluindo junto. Mas ainda hoje existe muito preconceito sobre o que é diferente, o que não se encaixa em padrões de comportamentos ou estéticos estabelecidos. Embora a questão do preconceito seja bastante discutida, e na minha opinião até com certo exagero em alguns aspectos, ainda existe muita intolerância e individualismo. Nós olhamos o mundo e as pessoas com nosso olhar egoísta e estreito, sem nos dar conta de que ninguém aqui, neste mundo, é dono da verdade. Ninguém aqui está habilitado a ditar as normas, as regras da conduta alheia. A estrada evolutiva é sempre um caminho individual e único, e cada ser humano é um espírito imortal, com suas múltiplas experiências já vividas e ainda por viver. Nossa narradora de hoje, Carmen Lúcia, teve uma figura paterna que a respeitou e a conduziu ao autorrespeito, respeitando sua individualidade, sua própria natureza. Seu pai poderia tê-la forçado a uma vida imposta, de aparências exteriores, apenas para se encaixar, mas não o fez. E ela foi muito feliz, enquanto espírito em provação, como filha, como irmã, como membro de uma estrutura familiar, aceitando a vida com tranquilidade. E Carmen, possivelmente, teria sido uma péssima religiosa, esposa e mãe, porque não era esse o caminho dela, e ela tinha conhecimento disso. Tem uma frase do Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, que eu acho muito significativa. Ele diz que nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou. Olha que linda essa afirmação. Florescer onde Deus nos plantou. Tantos são aqueles que tentam ser o que não são, que buscam aquilo que não importa individualmente. Quanto tempo perdido, muitas vezes uma vida inteira ou várias encarnações, tentando ser o que achamos que devemos ser ou o que achamos que queremos ser. Mas no fundo, são criações externas, alheias à nossa vontade e necessidade, contrárias à nossa essência, ao que nos é essencial, pelo menos no momento encarnatório presente. E as pessoas seguem distanciadas de si mesmas, do sentido de suas vidas, desperdiçando tempo e energia com coisas superficiais, que têm muito pouca ou nenhuma importância para o ser espiritual. E estão cada vez mais adoecidas, o espírito perdido, cansado, refletindo corpo e mente doentes, doenças fisiológicas, somáticas, psíquicas. Existem pessoas que se sentem inadequadas, como estranhos no ninho, com um sentimento de não pertencimento dentro da própria família, dos grupos mais íntimos dos quais fazem parte, no trabalho, nas instituições sociais, religiosas, e que não se atentam ao fato de que Deus jamais erra. Nós reencarnamos em condições e ou situações que, por mais que nos esforcemos, não podemos mudar, como os nossos ancestrais, a família onde nascemos e somos criados,
pessoas com as quais temos que conviver, condições genéticas, físicas, doenças, etc. Diante dessas situações, que gostando ou não há como mudar, não podemos nos esquecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Nenhuma folha seca cai de uma árvore sem que essa seja a vontade dele, sem que Deus o permita. Dessa forma, absolutamente tudo está sob a tutela divina. E sendo Ele a sabedoria e o poder infinitos, se Ele permite que algo nos aconteça, se Ele nos coloca em determinadas condições, é porque tem seus propósitos, que um dia conheceremos. Ninguém está no país ou na família errada. É um grande erro pensar que estamos no lugar errado, que estamos casados com a pessoa errada, na profissão errada, na vizinhança errada, que sempre tem alguma coisa nos atrapalhando. Nós estamos onde deveríamos estar, e o que precisamos fazer é aceitar. Apenas ver o que temos aqui e agora e lembrar-nos de que existe uma razão para estarmos onde estamos. Muitas vezes nós buscamos realizações externas que não estão ligadas a nós naquele momento, que não fazem parte das nossas necessidades imediatas, do nosso planejamento reencarnatório. Nosso orgulho e nossa infantilidade nos levam à não compreensão da verdade, desta verdade, causando insatisfação, quando estamos sempre querendo aquilo que não temos, ou esperando situações favoráveis à nossa suposta felicidade. Cabe a nós florescer onde Deus nos plantou, para que essa vida não seja tempo perdido. Florescer é uma capacidade de todo ser humano e envolve atingir um estado de bom funcionamento, viver uma vida boa e significativa, uma vida que faça sentido para nós mesmos e que tenha direção. Florescer onde Deus nos plantou significa esforçar-nos por oferecer o que temos de melhor, de mais belo, ainda que as condições não sejam as mais favoráveis, do ponto de vista material. Cabe a nós sermos e fazermos o que de melhor pudermos, onde nós estivermos, independente dos fatores externos e alheios à nossa vontade. O lugar onde estamos e as circunstâncias que experimentamos não devem ser determinantes sobre nós. Nós podemos fazer diferença em qualquer lugar. Nossa irmã Carmen Lúcia, que nos contou parte de sua história nessa psicografia, conseguiu viver uma vida bem vivida, em harmonia com as próprias limitações. Viveu em paz, sem revoltas, sem indolência, sem criar expectativas inúteis que tantas frustrações poderiam ter lhe trazido, e se esforçando para dar o melhor de si. Ela floresceu onde estava plantada. Trabalhou e cuidou daqueles que a cercavam sem criar conflitos desnecessários. E quando desencarnou, com a consciência do dever cumprido, tendo sido bem-sucedida em suas provações, foi prontamente recebida no plano espiritual pelos seus benfeitores. Certamente, ela deu um passo importante em seu caminho de ascensão espiritual. E eu termino esse comentário com um texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, em que a benfeitora nos fala assim: estás plantado, semente de luz que és, onde deves florescer e frutecer. Se aparentemente as condições se te apresentam adversas, adapta-te e produze de acordo com o clima existente. Onde te encontres, podes e deves favorecer com frutos de amor aqueles que te cercam. Independendo, portanto, de clima e de lugar, de prestígio ou de destaque, deixa
que desabrochem os flores do bem em teu coração e conduta, aí estabelecendo as bases para a tua e a felicidade geral. Belíssimas palavras. Fica aqui o convite para mais uma reflexão. Muito bem, meus amigos. Este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos assistirem. Mais uma vez, eu peço que deixem o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, ajudando assim a divulgar o conhecimento espírita e a fortalecer o nosso canal. Para conhecer outras histórias, através do nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia aqui no canal Espiritismo Explicado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.